O obstáculo não era a luta, mas a incapacidade de imaginar que ela fosse possível. A compulsão de se aferrar ao que era seguro, o status quo, ao qual era possível sobreviver. Eu acho que eu podia passar esse vídeo inteiro só citando trechos de Babel ou A Necessidade de Violência, que vocês podem ver, não foram poucos trechos que eu marquei, mas eu vou passar um pouco do que eu esperava dessa leitura quando eu comecei e como eu me sinto depois de ler. E tentar falar assim, sem me emocionar, porque eu terminei de ler faz pouco tempo e eu estou extremamente mexida por essa história. O livro foi publicado pela Intrínseca, escrito pela Rebecca Kwan, autora também premiadíssima de Guerra da Papoula, e traduzido pela Marina Vargas. O livro fala sobre o Robin, um menino cantonês, que após a morte da mãe, ele é adotado por um professor de Oxford, que leva ele embora do país e treina ele para ser um estudioso, na prestigiosa Babel, que é o centro do saber e poder britânico. Importante também falar que essa história se passa no final do século XIX. Nesse mundo, a magia está atrelada ao poder das palavras marcadas em prata e nos significados entre pares de tradução. Pode ser bem complicado a gente falando assim, mas quando a gente para pra pensar no que são as línguas, a gente tem que lembrar que falar um novo idioma não é só simplesmente dizer a mesma coisa numa outra língua. Aprender um novo idioma, de verdade, é se colocar dentro de um modo de pensar cultural e histórico. Quando a gente entende de onde vêm as palavras, a gente entende o modo de viver daquela cultura. Inclusive, um dos modos de subjugação que tivemos dos povos colonizados foi a supressão das línguas originárias. E a perda delas é imensa, porque nelas continham cosmovisões e tradições daqueles povos. Recuperar e retomar essas línguas é tentar desfazer a violência da colonização. E aqui ela mostra a contradição do Império Britânico em suprimir as culturas que não são deles, impor seus ideais, ao mesmo tempo que rouba o que lhes convém. Então, diferente das outras universidades de prestígio de Oxford, Babel precisa de estrangeiros com domínio das suas línguas nativas para que eles façam traduções poderosas. Aqui, a magia é feita através de traduções. Então, o Robin vai estudar lá em Babel, vai aprender muito sobre tradução e vai fazer amizade com outros 3 estudantes improváveis naquela escola. Um deles é o Rami, que é um rapaz indiano. A outra é a Victoire, que é uma menina negra, que a mãe era escravizada e foi liberta depois da Revolução no Haiti. E a Letty, que é uma menina inglesa, mas por ser mulher, não tem a mesma oportunidade que os rapazes ingleses têm de estudo. A relação desses 4 é uma das coisas mais fantásticas de você acompanhar nesse livro. Não é uma história sobre amizade, mas ela não teria como existir sem a dinâmica deles. Porque é a forma como cada um traz a sua bagagem, como eles se questionam, o choque de personalidades, que faz eles mudarem a forma de ver o mundo e culmina em quem eles se tornam no final. Esse também não é um livro de fantasia, assim, com magia, como a gente tá acostumado a ver. A magia aqui é sinal de poder, mas não é algo aleatório, algo divino. Algumas pessoas têm, outros não. Aqui, a magia é literalmente conhecimento. E conhecimento é roubado para se manter grandes impérios. Para mim, é muito mais um livro sobre história do que sobre um universo fantástico, até porque a autora tá bem grudadinha aqui na realidade. E eu tô aqui falando sobre o que o livro não é, o que ele não é, mas afinal, sobre o que ele é. Em resumo, colonialismo. Mas falando de forma mais desenvolvida, é como nós fazemos parte de uma máquina que nos mói, mas ao mesmo tempo a gente acredita que isso é tudo que existe. É aquela frase famosa que diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E o nosso Robin, assim como tantos, cresce acreditando nisso. Mesmo não sendo um homem inglês branco e nunca tendo sido visto como parte daquela sociedade. Esse trecho aqui diz tudo. Você morre de medo da liberdade, irmão. Isso o mantém algemado. Você se identifica tanto com os colonizadores que acha que qualquer ameaça a eles é uma ameaça a você. Quando vai perceber que não é um deles? E ele também é um livro sobre como pessoas brancas não enxergam ou não entendem que esse sistema também vai matar elas no fim das contas. Mas o desconforto de ir contra o que nos oprime é muito grande para elas. Até porque esse sistema também as beneficia. E esse livro aqui tem a coragem que muitas vezes eu não tenho, de trazer esse desconforto para o leitor branco. Eu, como pessoa indígena, muitas vezes me sinto mal de apontar certas coisas, porque fazer com que pessoas brancas intencionadas e até mesmo às vezes mulheres brancas vejam que mesmo que eu habite o mesmo espaço e mesmo que eu também seja mulher, a gente não é igual. Só de falar isso assim, eu sinto medo, mas felizmente a Rebecca não tem. E eu também queria ressaltar o trabalho do Young Hoey Teo, que foi a única pessoa amarela
dela que trabalhou nesse livro, e mais importante, de ascendência chinesa a trabalhar nesse livro, porque é um livro que fala literalmente sobre tradução e as nossas histórias, culturas e saberes sendo usados sem a nossa participação neles. Então eu queria parabenizar o Yon Hui, que foi essencial para que esse texto traduzido alcançasse a essência do original. Inclusive também queria falar que essa edição aqui tá muito gostosa de ler, ó, dá para abrir completamente aqui, ó, segurar o livro sem quebrar a lombada, assim, bem confortável mesmo. E tem as ilustrações aqui de Oxford e da Torre de Babel para te guiar na leitura. E olha, não é da boca para fora quando eu digo que esse aqui se tornou um dos favoritos da minha vida. Eu certamente encontrei nele algo que eu não sabia que precisava e fui transformada por isso. Tenho certeza que nas próximas releituras essas marcações vão se multiplicar, porque Babel é esse tipo de livro. São camadas e camadas e cada página valeu a pena.